Para que as empresas tenham efetivo resultado, é fundamental que elas saibam colocar os seus produtos e serviços no mercado. É justamente por isso que hoje, no programa Talentos em Foco, nós vamos falar sobre gestão de vendas. Confira. Olá, começamos mais um programa Talentos em Foco e hoje o tema é gestão de vendas. Uma das dificuldades que as empresas colocam é como disponibilizar seu produto. Claro que a área de marketing é uma área mais ampla, mas a área de vendas dentro do marketing é fundamental para que você efetive a colocação do produto ou serviço no mercado. Para isso eu trouxe um grande profissional, um companheiro que muitas vezes encontrei no meu trabalho junto ao Sebrae, né? Que é o André Ganzelevich. Seja bem-vindo, é bom tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, Paulo. Para mim é uma honra estar aqui. E é um tema apaixonante, né? Dificilmente, aliás, quando a gente fala de vendas, quem não se apaixona não vira vendedor, não vira gerente de vendas. Não dá para fazer sem paixão, né? É verdade, né? André, você tem uma caminhada muito bonita na área de consultoria e treinamento. E hoje, o que você vem fazendo na área de gestão de vendas, ou na verdade, na área de consultoria, treinamento de vendas e gestão de pequena empresa? Então, este ano a gente está completando 33 anos de atividade de consultoria, mas sempre focado nessa coisa da consultoria para pequena e média empresa, alguns clientes no comércio, poucos na área de serviços, na indústria bastante, né? Na área de serviços, notadamente incubadoras de empresas, startups de base tecnológica. Estivemos em Santos, São Paulo, Mogi das Cruzes, tem 2 incubadoras que a gente atende em Florianópolis, polos industriais através do Sebrae, aquele começou com o conceito de APL e a gente continua fazendo consultoria para alguns polos industriais, da área de confecção, da área moveleira e da área de turismo. Esse é mais ou menos o espaço em que a gente está atuando nesse momento. Que bom, isso é uma experiência maravilhosa, né? E aí, o que você identifica nessa jornada aí, com relação à gestão de vendas, quais as dificuldades que você vê em qualquer tipo de negócio na gestão de vendas de uma empresa? Então, a primeira grande dificuldade, Paulo, é assim. As pessoas precisam se dar conta de que, primeiro, a profissão de vendas é a profissão que com mais frequência lida com os sentimentos de rejeição. Isso é a primeira coisa. Não existe, você pode dizer, coletor de impostos. Você pode até rejeitar o coletor de impostos, mas ele não vai ficar muito preocupado porque o trabalho dele é garantido por lei. Não é o caso do profissional de vendas. Ele lida o tempo todo com o risco de ser rejeitado numa visita, num contato. E a segunda coisa é que mais de 90% dos profissionais de vendas vêm para a área não por opção, e sim por circunstância. É muito frequente isso. Então, você tem estas duas coisas, vir para uma área circunstancialmente e, por outro lado, a coisa de você ter que lidar com o sentimento de rejeição constante, faz com que este profissional tenha que, em vários momentos, lidar com autoestima. Bom, quando a gente fala de autoestima, nós falamos da necessidade de alguém que, ao gerenciar uma equipe, consiga perceber isso e estimular, preparar, ter paciência no caminho de formação desse profissional e ajudar esse profissional a conquistar vendas, o que não é fácil. Bom, aí a gente você fala da colocação, um profissional que alguns escolhem essa profissão, mas muitos deles acabam não escolhendo, até a corretagem de imóveis, que é o vendedor de imóveis, porque houve um boom, né, em várias regiões. Sim. Aí, e ele acaba tendo que fazer um curso que não é pequeno para se capacitar e para ter uma credencial para vender, né, ou até ser um representante de vendas também por necessidade. Exatamente. Agora, então, você está colocando para a gente então que primeiro que o vendedor tem que se autoestimular o tempo todo, por causa dessa questão de rejeição. Sem dúvida. Então ele tem que ter um gatilho de autoestímulo muito grande. E, aliás, por isso que faz-se muito curso, muitos estímulos na área de capacitação e treinamento. Sem dúvida. E a gestão
precisa estar muito preocupada com isso? A gestão, Paulo, é assim, principalmente no universo da pequena empresa, quando você tem uma situação em que a empresa precisa desenvolver um quadro de vendas e pode optar ou por venda terceirizada através de representantes ou formar um quadro de vendas próprio. Pois bem, a venda através de representante tem grandes vantagens, sem dúvida. De início se supõe que se o profissional já é um representante comercial, ele já está no mercado, já tem contato com os clientes, já tem provavelmente até uma carteira e, portanto, pegar uma representada nova significa um acesso imediato. No entanto, o representante comercial é uma unidade autônoma de negócio. Ele não deve obrigações e não tem subordinação à representada. Este é um caminho que pode ser interessante para algumas empresas, mas há um risco que a gente se depara com frequência, que é assim, na pequena empresa, como é frequente que o empresário venha ou de área de administração ou da própria área de produção, ele acaba não terceirizando e sim abdicando da área de vendas. E você tem então representantes que não são gerenciados por ninguém. Ou seja, mesmo sendo externo à empresa, você precisa gerenciar esse representante. Sem dúvida. Tem uma boa política até de relacionamento, remuneração adequada e cobrança das metas, né? Claro. Veja você, um representante sai a campo e ele tem na pasta dele 4 ou 5 catálogos. Qual sai com mais frequência? Certamente aquele catálogo da empresa com a qual ele, representante, tem uma afinidade maior. E como se constrói essa afinidade? Necessariamente por uma atividade de gerenciamento, uma atividade de apoio ao trabalho do representante, de estímulo e principalmente de aliança. Tem uma certa distorção nessa coisa de vendas, que é assim... É frequente que as pessoas imaginem que o vendedor precisa ser fiscalizado. Ora, se eu pensar em fiscalização, é melhor substituir o profissional. A questão é, acima de tudo, a aliança com o profissional. Eu preciso ajudá-lo a ganhar dinheiro, porque se ele ganhar dinheiro, eu também ganho. Essa é a máxima da gerência de vendas, é fazer com que ele encontre o caminho, ajudá-lo a construir esse caminho. E aí, provavelmente, meu catálogo sairá com mais frequência entre os catálogos da pasta do representante. Tem outro tipo de comportamento que eu já vi também, que é aquele gestor de vendas, que não necessariamente é um gerente de vendas, mas pode ser um empresário, que acho que tem que dar, vou usar uma expressão meio chula, porrada no vendedor para ver se ele anda, né? E aí, ele às vezes faz isso com muita frequência. O que isso acarreta no trabalho, no relacionamento com esse vendedor? Veja só, Paulo, você está dizendo uma coisa, nós chegamos há alguns anos a encontrar uma situação que eu vou te contar aqui, você vai achar surrealista. As pessoas julgam mesmo que, não, porrada mexe com os brios do profissional de vendas e ele vai em frente. Nós, num trabalho que fizemos numa distribuidora de bebidas, no salão de vendas, encontramos uma coisa esquisitíssima. Tinha um painel grande e tinha escrito por cima Asnódromo e um pequeno burrinho de plástico, de brinquedo, colocado sobre um pedestalzinho de algum troféu, era o Asnobel, que era colocado no box do vendedor que estava em último lugar. Nossa. Isso, dizia o empresário, era para estimular. Nossa, meu Deus do céu. Pois é. Isso é assédio moral, né? Pois é. A gente já sabe sem hoje dúvida, que isso é assédio sem moral. dúvida. Mas isso, no final dos anos 80, início dos Sim, anos 90, não tinha ninguém isso. falava em assédio moral e ele achava Ou seja, aquilo a ignorância é pura. total. Pois é, esse é um extremo. Mas existem grandes variações, mas é frequente essa coisa de que o vendedor é um cidadão safado que eu preciso fiscalizar, senão ele não trabalha, né? Saindo do campo do profissional terceirizado, o representante comercial, e vindo para equipe de vendas própria, quer seja interna ou externa, quer seja atrás de um balcão, que é o caso do comércio, ou por telefone, num televendas, que é frequente na indústria e na área de serviços, você tem a necessidade de, acima de tudo, formar estes profissionais.
Às vezes o empresário nos diz, mas André, se eu pegar alguém do mercado, pronto, é ele sentar e começar a vender. Sim e não, não é, Paulo? Porque mesmo que ele venha já com alguma experiência da área de vendas, cada empresa é uma empresa. Além dos vícios que ele tem. E as empresas não se dedicam a contar um pouquinho o que são. Aliás, isso tem a ver com a sua área. Eu preciso te devolver um pouco a bola, né? Nessa área de RH, infelizmente, a pequena empresa é extremamente deficitária. E aí nós, consultores na área de vendas, às vezes pedimos, pelo amor de Deus, que apareça um Paulo Queja para dar um jeito, porque é terrível. Não faz uma integração da pessoa Não. na própria empresa. Coloca ali para, olha, você vai vender De isso, para lá imediato, e começa, né? o treinamento funciona assim, esse é o catálogo, essa é a tabela de preço e esse é o telefone. E, olha, tem até algumas empresas aqui que você pode ligar, o resto você se vira. Isso. Qual é o público? Como é que se trabalha com o público? Como é que o que você quer passar de imagem da sua empresa para esse público? Qual é a política? Nossa, na realidade é uma coisa assim, Paulo, o ideal é que você dedique pelo menos de 1 a 3 dias inteiros só num processo de ambientação. Isso, se é verdadeiro, e você melhor do que eu como profissional de RH sabe disso, em qualquer área da empresa, na área de vendas é visceralmente fundamental. E por quê? Veja só, na área de vendas você está formando um profissional que vai ter contato o tempo todo, quer seja por telefone ou pessoalmente, com clientes. Você está formando a cara, a fisionomia da empresa. Então, nesta área de vendas, você diz, o profissional de vendas tem que vestir a camisa da empresa. Mas que cor é a camisa? Quando a empresa nasceu, quais eram os ideais iniciais? Qual o perfil do nosso cliente? Por que um cliente deveria comprar os nossos produtos e serviços e não do concorrente? Então, tudo isto é verdadeiro e precisa ser treinado e repassado, mesmo que o profissional recrutado já tenha alguma experiência em vendas. Mas o que eu queria dizer é assim, sempre que possível, é extremamente desejável que o profissional de vendas seja formado dentro de casa. É mais difícil, um pouquinho, não tanto. Mais demorado também um pouquinho, mas as vantagens são grandes. Vamos aproveitar isso, a gente vai dar um intervalinho aqui e em seguida você fala quais são os pontos fundamentais nesse sentido, ok? Ok. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos em seguida. Até mais. O Lar Espírita Mensageiros da Luz, que é uma entidade de cunho religioso, mas é óbvio que o foco do trabalho deles é assistência a crianças portadoras de paralisia cerebral. Essas crianças, elas vão desde crianças bem pequenas, bebês e tal, até crianças de 59 anos. Então, na verdade, são pessoas com uma dependência muito grande, porque não tem mobilidade alguma. Então, tem uma equipe grande, tem lavanderia, como está falando, a parte de nutrição e alimentação. As crianças ficam ou na situação de estarem numa cama ou de movimentação, mas existem muitas atividades que essa instituição faz porque leva elas para a piscina, leva elas para a praia, fazem uma forma de integração e estimulam essas crianças, né, ao seu desenvolvimento dentro do limite que a condição física dela coloca, né? Então a sugestão é que vocês visitem o site do mensageirosdaluz.org.br, conheçam um pouco mais sobre esse trabalho, possam fazer doações sim, doações em dinheiro, em espécie, nos bancos indicados, possam também fazer doações em produtos que são colocados como necessidade do mês e mais ainda, façam a visita normalmente é no domingo, você pode ligar para a instituição e fazer uma visita lá marcando com o pessoal, ok? Olá, eu sou Giovana Campos e apresento o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV Com. Programa inédito todos os domingos às 20 horas e quinta-feira a reprise, 17 horas. Espero você!
Olá, estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Hoje o tema é gestão de vendas, mas antes de continuarmos o papo com o nosso entrevistado, eu vou falar de 2 eventos. O primeiro dos eventos aqui acontece essa semana, que é dia 1 e 2 de agosto, é o curso Falar Bem é Fácil, promovido pela IPS Consultoria. Esse curso é conduzido pela Lena Almeida, que já esteve aqui conosco pelo menos 2 vezes no programa, e ela vai, na verdade, técnicas de comunicação, de como falar em público. É uma profissional excelente, que faz um trabalho maravilhoso, e ela tem um livro, Falar Bem é Fácil. O livro será distribuído nesse curso. Ele acontece em Santos, e para que vocês tenham mais informação, tem o site da IPS, e também no site do Facebook do nosso programa você tem mais informações sobre o curso. Vale a pena vocês fazerem. Eu já fiz curso com a Lena, é excelente. Outro evento que acontece na próxima semana é um evento promovido pela ABTD, Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, que é o Fórum de Líderes 2014. Ela acontece 6 a 8 de agosto no Grande Hotel Senac Águas de São Pedro. Vejam então no site da ABTD a programação do evento. Eu vou ver se eu consigo dar uma passada lá. Talvez eu não vá, mas vale muito a pena porque são grandes autoridades que falam sobre liderança. Um deles é o Tom Coelho, que já esteve aqui conosco, grande Tom. O Alexandre Slivnik também, que é um dos diretores da própria ABTD e dá palestras e cursos pelo Brasil todo. Bom, André, estamos falando sobre gestão de vendas e você, antes do intervalo, falou sobre a importância do representante, da gestão desse representante, e a gente começou a falar sobre o vendedor interno, aquele que é contratado pela empresa. Fala um pouquinho mais para a gente sobre o que precisa para esse profissional aí. Então, eu estava dizendo que talvez seja um pouquinho mais difícil e mais trabalhoso começar a preparar profissionais de venda dentro da empresa, mas tem grandes vantagens. E a primeira vantagem, Paulo, é o fato de que esta pessoa terá já a cultura da empresa. Uma das coisas que às vezes gera algum conflito inicial e faz com que um profissional pronto ao vir para a empresa tenha dificuldades são os choques culturais que existem. Alguém formado dentro de casa, pelo menos este problema ele não tem, ele já está ambientado. A segunda vantagem é que, com muita frequência, você tem a possibilidade de, mesmo na pequena empresa, dar visão de carreira. É engraçado como as pessoas acham que esse negócio de carreira é só para média e grande empresa, né? E eu digo que é justamente o contrário, né? É na pequena empresa que você pode sinalizar o crescimento, até porque é na pequena empresa que este profissional pode galgar outros níveis dentro da hierarquia de maneira mais rápida. Né? Então, a preparação desse profissional tem a vantagem de não haver choque cultural, a vantagem de ter uma visão de carreira e, acima de tudo, a sensação de que há um crescimento, de que há progressão na sua própria vida profissional. Quando você começa a preparar profissionais dentro da empresa, você começa a criar a percepção em toda a empresa, seja ela pequena, média ou grande, de que sim, é possível crescer, e a área de vendas é com frequência vista por outras áreas como uma área atrativa. Não só por questão da remuneração, de prêmios, de comissões, mas porque é uma área que te coloca em contato com experiências variadas, né? Quando você sai a campo, quando você faz visitas, é uma área que normalmente descortina um mundo novo para quem não conhece. Então, se por um lado é verdadeiro que a maioria dos profissionais vem de modo circunstancial e não por opção, por outro lado, quando estes profissionais são previamente preparados para este caminho, a passagem é muito mais interessante e a percepção da atividade em si mesma é mais rica. Agora, tem uma coisa interessante que é assim, Paulo. Eu, pessoalmente, não conheço muitos exemplos de, mesmo nos casos de profissionais que vinham de área técnica e passaram circunstancialmente para a área comercial, terem voltado. Terem voltado, é verdade. Não é? Agora, eu quero aproveitar o que você está falando,
Tem uma outra coisa que eu acho interessante você colocar em relação à remuneração, né? Porque você falou do acompanhamento. É importante que esse profissional seja acompanhado, gerenciado, e venha a gestão e liderança desse profissional, para que ele saiba onde que ele tem que ir, o que ele tem que saber, as metas que ele tem que cumprir, e ele seja acompanhado e cobrado no sentido positivo, né? Para que ele seja, não cobrar no final do mês, mas que ele seja acompanhado durante o período. O que você considera importante em relação à remuneração? Às vezes eu vejo profissionais mal remunerados. Por exemplo, na área de telemarketing, até ativo, principalmente o ativo, a remuneração é muito baixa. E aí a rotatividade é enorme. Então eles veem como uma área, por exemplo, que eu vou passar para ter uma experiênciazinha, ganhar um dinheirinho e vou para frente. O RH sofre muito nisso porque ele tem uma quantidade muito grande de capacitação, de recrutamento, seleção e capacitação, e sempre está faltando gente, porque é muita gente que roda. Mas no geral, o que deve se levar em consideração na hora de construir uma remuneração para a área de vendas, seja o fixo ou variável? Veja só, você tocou num ponto que é crucial e que é muito mal trabalhado. Eu costumo dizer o seguinte, remuneração na área de vendas não é mera retribuição pelo trabalho realizado, e sim um recurso estratégico. Então, você tem a seguinte situação, você tem, por exemplo, uma parcela fixa, uma parcela variável, normalmente em comissões, que diz respeito a resultados, a vendas efetuadas, e raramente você tem alguma estrutura de premiação por atingimento de metas, por exemplo. Aqui, quando existe, já se comete o primeiro erro. Prêmio em dinheiro. Ah, não, porque vendedor, essa história de dar prêmio, não adianta, vendedor quer dinheiro. Já começa o erro aí, porque acontece o seguinte, dinheiro, eu vou dizer uma coisa aqui, provavelmente o telespectador vai dizer que eu estou louco. Dinheiro não motiva. Verdade, dinheiro não motiva. Isso já é provável. Pois é. Mas, apesar da relutância. Pois é, a grande questão é que quem gerencia me diz, como André, dinheiro não motiva? O que ele precisa de dinheiro, não adianta, o cara recebe o prêmio e paga meia dúzia de dívidas, 2 dias depois ele esqueceu o prêmio. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele ganhou o prêmio por atingimento de metas num determinado período. Por exemplo, a gente recomenda que sejam trimestrais. Mensal banaliza e anual é longo demais. Então você tem 4 campanhas por ano, né, trimestralmente. Ganhou o primeiro trimestre, ganhou o segundo trimestre. Na cabeça dele, dinheiro somado à remuneração normal é incorporado como remuneração. No terceiro trimestre não ganhou. O efeito desmotivador agora é muito mais desastroso do que o efeito motivador que tinha antes. Sem falar das questões trabalhistas. Que aí não vou nem entrar nessa parte aqui, que no dia eu vou chamar alguém para falar sobre isso. É verdade. Que isso pode, dependendo isso do caso, rende criar pelo menos uns 3 ou 4 programas. Exatamente. Com advogados. Então, na questão motivacional, isso pode ser bom no momento inicial, mas isso desmotiva lá na frente. A segunda coisa diz respeito a o que exatamente eu estou remunerando. Por exemplo, nós temos algumas situações em que você tem um apoio de uma parte interna de televendas ou telemarketing e um trabalho externo de profissionais que visitam. Certo. E aí, muitas vezes, você encontra rivalidade entre as forças de vendas e você vai ver o foco do problema está onde? Nos critérios de remuneração. Por quê? Porque tem comissão aqui, comissão ali. Aí então a gente senta para discutir o seguinte, a quem neste processo cabe o fechamento? Ah não, normalmente quem faz o fechamento é o profissional de campo, o pessoal interno presta apoio. Ora, se presta apoio, eles não têm por que ser remunerados pela venda. É preciso, pensar alguma forma de estímulo, e aí não é comissionamento, alguma forma de bonificação por atingimento de metas, que contemple o esforço que cada um faz ou que eu desejo que faça. Então, precisaremos aqui estimular ou o número de ligações, ou a qualidade das visitas geradas, enfim, fazer com que ele ganhe por aquilo que eu espero que ele faça.
é que a parte de remunerar sobre a venda efetuada fica mais fácil, mais confortável, mais rápida para administrar, mas não contempla. Mas não consegue medir, às vezes, muito bem isso na pessoa que está atrás, né? Então, como é que você vai medir isso? Quer dizer, às vezes o problema acontece no vendedor, ou porque ele vai, às vezes, dar apoio para mais de um vendedor. Como é que eu vou remunerar ele por questão da venda? Sem dúvida. Claro que é a venda que vai te dar recurso para que você possa fazer essa bonificação. Mas me lembra um exemplo fora do vendedor externo, que é o restaurante. Que eu já vi casos de restaurantes que todos são bonificados pelo resultado do restaurante. Então, por quê? A visão do empreendedor, do empresário, é que só acontece a boa venda dentro do restaurante a partir do momento que a equipe está afinada, que é o atendente ou o garçom faz um trabalho de recepção, atendimento e sugestão de pratos e outras coisas para ajudar, até o momento que o pessoal de retaguarda e cozinha faça um trabalho rápido, um produto bem feito e esteticamente bem conduzido, para que some-se ao processo de venda desse restaurante. E aí eles fazem, alguns deles, esse processo e todos ganham. O vendedor, que é o atendente, ganha um pouco mais e tal, e aí você tem uma distribuição para todos da equipe. E aí as pessoas têm consciência do papel dela, eu que sou a pessoa que faço a limpeza, o quão importante eu deixar a cozinha, o ambiente muito limpo, porque as pessoas têm elogiado isso e elas voltam para o lugar por causa desse tipo de aspecto. Sem dúvida. E aí a conscientização que você falou de tudo, a gestão de vendas não é só a gestão do vendedor. A gestão de vendas é a gestão do vendedor, da equipe de suporte, nenhuma. de todos eles. E aí a gente tem a gestão do ambiente de vendas. Que é o cara que chega lá, mas está tudo escuro na loja, está difícil de atender, está mal distribuído. O vendedor não tem consciência direito do que está na vitrine, a vitrine é mal administrada. E aí fala, não, mas isso é suporte à venda. É o suporte tão fundamental que o cliente nem entra na loja porque a própria vitrine está mal feita. E como é que o vendedor faz a venda? É engraçado, você falou uma coisa aí que me lembrou um episódio interessante, quando você fala o ambiente escuro, né, em loja. É frequente, especialmente quando a gente anda aí pelo interior do Brasil, você encontrar lojas que da rua são de fato escuras, né? E aí o trabalho que a gente faz, trazer o empresário para fora e fotografar, é curioso isso, a gente olha e não vê nada de especial. Tira uma foto, olha a foto e se dá conta de alguma coisa, não é? É curioso. Então, o e que até dentro da loja, pois tira as fotos. Aí, fazendo essa experiência com um empresário há pouco tempo, eu disse, como é que é quando você está numa estrada e entra num túnel? A iluminação mais intensa está aqui para fora, justamente para reduzir o choque visual, né? Ele costuma desligar as luzes que estão próximas da vitrine, porque a luz do sol ilumina, mas isso é para quem está lá dentro, não para quem está fora. Então todos os aspectos precisam ser vistos, ou seja, tanto da equipe como os aspectos acessórios. Vamos falar, o marketing como um todo. Mas voltando um pouquinho a essa questão dos critérios de remuneração, o teu exemplo de restaurante é bastante interessante, até porque lá estão todos atuando em conjunto e mesmo alguns estando próximos do cliente, sentado à mesa, ou outros no back-office ali na cozinha, né, estão todos envolvidos com aquele cliente que naquele momento está ali consumindo. Nas empresas o que a gente costuma fazer é inclusive sair a campo e entender qual é o processo de venda do cliente, né? E fazer com que então cada um deles tenha o estímulo dimensionado e dirigido para aquela ação específica que ele deva realizar. E aí então você não tem mais essa coisa da rivalidade entre venda externa e venda interna, e sim, claro, a atuação conjunta. Eu não posso, por exemplo, admitir uma situação em que o vendedor ou o representante comercial diante do cliente diga, olha, qualquer coisa, você liga aqui para o meu celular, não liga lá para fulana não. Isso é impensável. Você cria um choque dentro da própria estrutura. Exatamente. André, a gente vai ter que encerrar porque o nosso tempo finalizou. Eu falei para você que o negócio para a gente é rápido aqui, né? É verdade. Tem bastante assunto. Mas foi muito bom a sua presença, obrigado pelas suas contribuições. Espero que você tenha aproveitado aqui como eu também aproveitei. Fica o contato do André para que vocês possam
verificar o trabalho dele. Você pode também ver informações sobre o nosso programa e sobre o nosso entrevistado no facebook.com/Talentos em Foco. Você pode olhar o programa depois que ele vai ao ar também no youtube.com/Talentos em Foco e entrar em contato conosco também para mais informações, para sugerir programas no talentosemfoco@gmail.com. Muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Obrigado.